Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um Base Talk começando, mais uma semana começando, na graça e na dependência do nosso bom Deus. E mais uma vez pedindo perdão para vocês, porque na semana passada a gente não conseguiu gravar o nosso programa, mas a gente tem um compromisso assumido de, nessa próxima série, não falhar, e 2026 vem com tudo, se o Senhor permitir, claro. Mas para começar, eu quero pedir, claro, para você se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante para a gente. Se você ainda não está inscrito, se você é novo por aqui, por favor, se inscreva no canal. Isso ajuda a gente a divulgar esse conteúdo, o YouTube entender que esse conteúdo ele é relevante. Então, por favor, faça a sua inscrição. E também não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar para o máximo de pessoas que você puder, para abençoar outras vidas, para edificar outras vidas. Isso é muito importante. Base Talk é um programa da Igreja Base Renascença e a gente aqui sempre repercute nessa mesa de comunhão, de teologia, de conversa, aquilo que foi pregado no domingo, no sermão. Hoje é o episódio de número 7 e a gente está aqui para bater esse papo, então, numa nova série de mensagens. E meu companheiro de programa já está por aqui também, meu amigo, pastor Vitor Sampaio. E aí, meu amigo, tudo bem? Tudo bem. Aí me recuperando um pouco, né? Mas hoje vai ser bênção. Mais uma vez, é um privilégio estar aqui. E o pessoal tava cobrando a gente, hein? A gente não pode falhar. Não vai acontecer mais isso, viu? Nós vamos... Mas não foi porque a gente quis, foram circunstâncias da vida, mas vai dar certo. Vamos nos esforçar ainda mais para manter o programa firme aqui a cada semana. Bem, e aí ontem a gente começou uma nova série de mensagens na base. Durante esse mês de dezembro nós vamos trabalhar 3 salmos. Nós vamos dar uma olhada para o Cristo, esse que veio, né, e que é anunciado agora nesse tempo do Advento, no período que antecede o Natal, nessa expectativa. Então a gente vai olhar para salmos que já apontam para esse rei que veio, que nasceu lá em Belém, viveu entre nós, cumpriu sua missão, seu ministério terreno, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, mas esse reinado e esse governo já estava profetizado e os salmos falam muito disso. Então nós separamos 3 salmos para trabalhar nessas próximas 3 semanas e a gente começou pelo Salmo 2. E a nossa série de mensagens, então, esse mês é O Rei que Reina. E essa vai ser a nossa caminhada esse mês, né, Vitor? Isso aí, vai ser uma bênção, assim, a gente olhar para esses salmos e reconhecer que, de fato, Deus governa, né? Exatamente, a gente já está aí com a arte da nossa série para vocês acompanharem. O sermão também está disponível para você ouvir, assistir, reouvir se você estava ontem no culto, e que você seja muito edificado por esse conteúdo. Vamos lá começar então o Salmo 2, e é o primeiro salmo que a gente trabalha. Vamos fazer a leitura dele aqui a partir do versículo 1, claro, até o versículo 12, diz: Porque se amotinam nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos seus céus o Senhor põe-se a rir e caçoar deles. Em sua ira repreende e em seu furor aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. E tu as quebrarás com vara de ferro e despedaçarás com a um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se sua ira. Como são felizes os que nele se refugiam. Amém. A gente está aqui num salmo, né, que o contexto histórico de fato é uma tensão entre as nações, né, as nações vizinhas a Israel, que estavam vivendo ou tramando, né, ameaças contra a monarquia de Israel. Os filisteus, moabitas, edonitas estavam ali nessa tensão, conspiravam contra o trono de Davi.
E esse é um cenário, Vitor, que a gente tratou ontem lá, que é uma realidade do coração humano, né? Então, aquilo que o Salmo começa a tratar sobre essa rebelião, essa conspiração, essa busca por liberdade que acontecia entre nações naquele momento, é um reflexo da humanidade, né? Com certeza. Aqui nós temos, justamente como tu falou, a questão da própria monarquia, né, ali sendo instituída, né? E é óbvio que quando há uma institucionalização de uma monarquia, principalmente no povo de Israel, inimigos vão se levantar, né? E tu aplicou logo no começo da pregação a respeito de que isso sempre aconteceu, né? Os inimigos do Senhor sempre vão se levantar, né? A gente faz essa análise histórica do povo de Israel, depois do povo babilônico, posteriormente dos persas, depois dos romanos, e aí as nações são sendo desenvolvidas ali e tudo mais, e hoje nós temos muitas nações e muitas ideologias que são contrárias à fé. Então isso sempre aconteceu. Deus vai instituindo o seu plano, Deus vai instituindo o seu reino e nações e governantes vão se levantando contra esse reino, né? E, Vitor, quando a gente olha para essa questão, essa rebeldia, né, essa rebelião, ela acontece às vezes declaradamente, às vezes institucionalmente, mas por diversas vezes sutilmente. Porque antes que ela se torne grande, se torne uma instituição, se torne uma filosofia, um estilo de vida, ela começou no coração individual de alguém ou de toda a humanidade que ela é rebelde. A humanidade que naturalmente é brigada, é rompida com Deus, não é verdade? Com certeza. Tiago fala sobre isso, né? Trouxe o texto aqui, Tiago capítulo 4, de onde vêm as guerras e as brigas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Então, como tu muito bem falou, essas guerras vêm de uma forma sutil dentro do nosso coração. Então, não é de fora para dentro, né? É o contrário, é de dentro para fora, né? As guerras e as brigas que nós vemos por aí, né, entre as nações, vêm justamente dessas paixões que guerreiam dentro do nosso coração, né? E aí o salmista vai lembrar, já no verso 2, que esse levante, naquele momento ali de nações contra o rei de Israel, contra Davi, que é como a maioria dos estudiosos já apontam nesse momento, ela não é um levante, uma rebelião somente contra um governo terreno, mas contra o Senhor e contra o seu ungido, né? Naquele momento, Davi simbolizando isso, ele foi o rei ungido de Deus, escolhido por Deus para governar Israel. Dentro desse primeiro momento que a gente tem, assim, aquele que está se levantando contra o ungido do Senhor, aquele que está se levantando contra o próprio Senhor, e depois, já no período pós-exílio, né? Essa perspectiva, então, desse Messias, né? Essa expectativa messiânica desse rei libertador de fato, inclusive contra essas nações que se levantam contra Israel. É isso aí. É importante também a gente pontuar a questão dos salmos messiânicos, como tu muito bem falou aqui. Diferente dos outros salmos, por exemplo, alguns dizem que o livro dos salmos é dividido em 5 livros, né? Não vou lembrar dos outros 2, mas tem os salmos éticos, né, que traz a questão da simbologia da lei e tudo mais. Tem os salmos de peregrinação, romagem, ou salmos de degraus, são os mesmos, que é aqueles salmos onde o povo de Israel está peregrinando até o templo, cantando e louvando ao Senhor. E tem os salmos messiânicos, né? Então, o Salmo 2, o Salmo 110, que a gente vai pregar a próxima semana, são salmos messiânicos. E os salmos messiânicos, eles têm essa característica, que a característica fundamental existe um cumprimento físico ali, que no caso é Davi ou os reis que o salmo está representando, né? Mas existe também o cumprimento, por assim dizer, espiritual, que vai além de Davi. Então, quando aqui o texto aparece dizendo, tu és o meu filho e hoje te gerei, claro que existe um cumprimento em Davi. Sim. Até porque esse salmo está ecoando 2 Samuel capítulo 7, que é a coroação de Davi como rei de Israel, estabelecendo ali a monarquia. Só que não
se a gente fazer toda essa análise do Salmo, como tu fez na pregação, a gente percebe que não tem como o Salmo 2 falar apenas de Davi. Sim. Não tem como, porque como que, ó, tu és o meu filho, hoje te gerei. Pode e pede e eu te darei as nações como herança. Como que Davi vai receber as nações como herança? Ou seja, é insuficiente cumprir só nele. É claro, tem um cumprimento físico nele, ele sendo ali o ungido de Deus e tudo mais, só que esse ungido também não é somente Davi. O ungido está acima de Davi, né? Vem da linhagem de Davi, né? É o filho de Davi. E como todos aqueles que apontam para Cristo, eles não são perfeitos. O cumprimento disso não é perfeito, não é pleno. Eles são apenas sombras, são indícios, são figuras que representam ali o que esse rei messiânico, esse gerado em Deus de verdade, vai trazer na sua totalidade, na sua plenitude. Então, quando a gente olha para Davi, a gente vê que isso é cumprido na história, naquele momento, mas Davi era apenas um representante daquele que iria cumprir plenamente todos esses requisitos que o Salmo vai trazer, né? E como tu pontuou na pregação, achei muito assim, fantástico tu trazendo a própria... Porque, assim, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E tu trouxe o ponto do Atos capítulo 13, né? Isso. A gente tem também Hebreus capítulo 1. Hebreus. Que interpreta a Bíblia. Então, a interpretação de Atos, Lucas, né? E a interpretação do autor aos Hebreus não se cumpre só em Davi. Não. O hoje te gerei é justamente a proclamação do Cristo ressurreto, né? Aquele que foi ressuscitado e em Hebreus capítulo 1, aquele que está acima dos anjos, né? Então, traz essa ideia mesmo. É interessante, Vitor, porque dentro das distorções teológicas e das aplicações aleatórias e mal intencionadas, a gente pode dizer assim muitas vezes, textos como esse são utilizados para serem aplicados a líderes religiosos. Então, não toque no ungido do Senhor. Ou então, aquele que se levanta contra o ungido do Senhor está se levantando contra o próprio Senhor. Só que esse ungido, no caso, não é nem Davi nem Jesus. É o pastor, é o apóstolo, é o líder. Né? E quantas vezes as pessoas são induzidas, né? São levadas a compreender e é gerado no seu coração o medo com uma aplicação completamente equivocada. Porque esse ungido, em momento nenhum, nem numa forçação do texto, está apontando para um líder, para um pastor, para alguma coisa nesse sentido. Né? A gente viu aí bem que existe uma aplicação, um cumprimento na história ali em Davi, primeiramente, mas depois o próprio Pedro vai reforçar isso no seu discurso lá em Atos, que isso se cumpre em Jesus Cristo, né? Então, ungido do Senhor não é o pastor, né? Não é o pastor. E assim, isso também muda porque existe essa separação entre cristianismo e judaísmo, porque o judaísmo interpreta aqui o ungido como Davi. Então, o ungido não é Jesus, né? Porque eles compreendem que o Messias, né, o Messias, né, ele não veio ainda. Jesus não é o Messias. Por isso que há essa separação, porque hoje nós temos ali o contexto de Israel e nós pensamos que ali há um cristianismo e tudo mais, e que o judaísmo atual é o cristianismo, e não é. O judaísmo não crê que Cristo é o Messias, que Cristo é esse ungido. Pelo contrário, eles interpretam aqui apenas somente como Davi. Davi é o ungido aqui, né? E claro que não. Aqui mais uma vez, está apontando para Jesus, né? Para aquele que viria como filho de Davi, mas é o próprio Deus, né? Então, o que a gente tem aqui, Vitor, para a gente fechar esse primeiro ponto, nações tramando contra o reinado davídico, contra aquele que se assentou no trono de Israel. E o desejo deles não é só uma trama, né? Não é só ali uma sala de conspiração, como se nessa mesa tivessem reunido todas as nações pensando o que nós vamos fazer contra ele. Mas o que a gente tem aqui também deixando explícito o que eles querem. O que eles querem? Uma liberdade. O que eles falam aí no versículo 3, o salmista diz: façamos em pedaços as suas correntes. É o que eles dizem, né? Lancemos de nós as suas algemas. Então, o que eles querem é viver, por assim dizer, uma liberdade. Eles querem viver fora dessa dependência, fora desse governo. É de fato o espírito da rebelião que está ali no coração dessas nações, mas que quando a gente olha para nós nos nossos dias, esse é o desejo da humanidade, né? Porque olha para Deus, olha para a fé, olha para as Escrituras
e acha que isso são amarras, que essas são imposições colocadas e que as pessoas precisam viver fora disso, elas precisam viver libertas. E é por isso que essa rebelião, ela é uma ilusão, ela é uma autonomia distorcida, né? Com certeza. Aqui a gente tem também, façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas, justamente. A questão das nações, das pessoas, assim, como um todo, sempre querendo ter a autonomia da sua própria vida, né? E aqui a gente também ecoa a questão de Davi, porque quando Davi ele é declarado rei, ele tinha que trazer para a nação de Israel institucionalizar a lei. Davi era o representante de Deus na terra, né? No sentido de governo. Então, Davi deveria trazer a lei ao povo. Ele não deveria governar segundo seus próprios princípios, né? Então, Davi governava por meio da lei, né? Na lei de Deus. Aí, como que as nações interpretam isso? Não, eu não vou ser governado pela lei de Deus. Então, essa lei, ela traz amarras. Essa lei, ela serve como corrente. É desse jeito que as nações, elas interpretavam, né, a lei de Deus. Mas não, né? Isso aqui é tudo uma ilusão, como o próprio texto fala no versículo 1, né? Porque se amotinam as nações, os povos tramam em vão. Ou seja, é em vão, é vazio isso que eles estão fazendo. Estão pensando que é amarra, mas não é. É uma ilusão mesmo, como tu falou na pregação, né? E, ao mesmo tempo, não há como fugir desse poder, desse domínio do governo de Deus. E isso vai, então, para o segundo ponto, que a gente já pode iniciar aí a partir do verso 4. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. É interessante, essa cena ela é incrível, porque o que a gente tem aqui é um desenho de uma realidade espiritual. Eu estou colocando espiritual didaticamente, mas é a realidade da humanidade, da nossa história, da terra, do mundo, é que, ainda que tenham forças, planos, projetos para se livrar dessas amarras, tramar contra o Senhor e seu ungido, isso não afeta em absolutamente nada o governo do Deus soberano, né, Vitor? Isso aí. Próximo a gente tem eleições, né? Então a gente olha para o céu, naquele momento a gente está olhando para a terra, o salmista nos convida a olhar para a terra e ver assim, olha, está todo mundo aqui tramando, está todo mundo aqui se reunindo, buscando formas de se libertar disso. E aí o salmista levanta o nosso olhar. E quando a gente olha para cima, o que está acontecendo no céu? Não tem crise. O Senhor não está preocupado em pensar como que eu vou resolver essa situação. Eu mesmo, né? Como é que essas nações estão tramando contra mim, contra o meu ungido? Isso em absoluto afeta o governo de Deus. O salmista usa uma figura aqui muito interessante, ele diz como Deus está rindo disso aqui. É simplesmente ridículo, né? Com certeza. Porque quando assim, eu entendo que é até uma pergunta legítima, porque quando a gente faz essa análise, principalmente do Ocidente, né? E ali povos se levantando, e a gente teve até o massacre, né, de israelitas lá na Austrália, né? Sim, judeus, né? Dos judeus, né? E assim, a gente olha para isso e, cara, o povo de Deus sendo massacrado e tudo mais, essas nações que se levantam, esses governantes que se levantam e são anticristãos e tudo mais, é uma pergunta legítima, né? E eles ficam tramando como que a gente vai derrotar esse reino que foi instituído por Cristo. Como é que a gente vai acabar com essa... Só que assim, a igreja sempre prevaleceu, o reino de Deus, né, sempre prevaleceu. E é sempre... apesar de nós, porque nós temos um rei que ganha batalhas, que não perde. A gente às vezes pensa que perde quando se levanta um rei ímpio, mas é aquilo que tu tá falando aqui, né? No versículo de número 4, né? Que o Senhor lá do céu tá rindo, né? Não de deboche, né? Como tu falou também. Não é um deboche. Não é do caráter de Deus, né? A questão do deboche. E nenhum prazer no sofrimento e na dor. Mas de fato, é uma figura que o salmista usa. A gente está dentro de uma poesia, né? A gente precisa considerar isso, as palavras que são utilizadas e a estrutura que o texto é construído. Mas o fato é de fato, olhar a formiga, como eu falei ontem, a formiga querendo empurrar a montanha, né? É impossível. E aí, Vitor, isso tem uma aplicação muito interessante, né? Porque
Quando a gente olha situações como essa, quando a gente olha cristãos sendo mortos, quando a gente olha governos anticristãos se levantando, e quando a gente se preocupa com as circunstâncias de uma maneira demasiada, o nosso coração, que é limitado, que é falho, ele começa a temer e às vezes até a duvidar se Deus de fato está no controle. E o que o salmista está dizendo é assim, olha, a trama sempre vai existir. A busca por liberdade dessas correntes, por assim dizer, usando a linguagem do salmista, vai acontecer. Mas Deus está lá rindo e caçoando de tudo isso. Ou seja, o trono do rei, e esse rei entronizado, ele está inabalável. Não, as circunstâncias não dizem quem Deus é. As circunstâncias não refletem e nem vão motivar. Deus não reage. Às vezes a gente usa essa linguagem, até usei ontem na pregação, né? Mais uma vez, como o salmista faz, né? Dando características humanas para a gente entender Deus, mas Deus não reage no sentido de alguém que é provocado e agora vou fazer alguma coisa, ou deixa eu pensar num segundo plano, ou agir sem pensar. Deus continua governando soberanamente e, na verdade, essa é a teologia do Salmo, né? Isso aí. Deus soberano que continua governando. Glória a Deus. Vamos seguindo aqui, né? Então, ele, ainda dentro desse contexto, ele fala que na sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo, eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Então, o reinado do ungido de Deus, ele não é um reinado que foi escolhido pelos homens. Ele não foi eleito pela maioria, né? E nem alguns que gostavam dele tramaram e tomaram um trono e colocaram ele lá. O próprio Deus, criador de todas as coisas, o entroniza, o coloca ali no trono, no governo de tudo. E ele fala, eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião. Isso aconteceu em Davi, foi Deus quem escolheu. Samuel vai até a casa de Davi, escolhe ali entre os filhos de Jessé Davi, unge rei de Israel por uma ordem, uma direção de Deus. Mas quando a gente olha isso no aspecto bíblico da história da redenção, a gente vê também que todo o nascimento, já que a gente está aí no Natal nessa expectativa, no Advento, o nascimento, a vinda de Cristo, a sua vida e a sua entrega na cruz foram estabelecidas por Deus. Pedro vai nos lembrar disso, que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, né? Glória a Deus. Nossa, é maravilhoso a gente ver que o argumento do texto para Deus caçoar, né, para Deus rir das nações e dos povos que estão se levantando contra ele, eu estabeleci o meu rei. Então, assim, se eu, que sou o dono de tudo, o grande mestre, o grande soberano, eu instituí o meu rei em Sião, na perspectiva do Antigo Testamento, né, Sião é o estabelecimento daquele monte que está governando a terra. Então, Sião, o Monte Sião, né, traz essa ideia de que aquele monte ali, principalmente no Deuteronômio 25 para frente, o estabelecimento do Monte Sião ali é o estabelecimento do governo de Deus sobre a terra. E interessante é porque eu mesmo estabeleci o meu rei sobre Sião. Também trazendo essa perspectiva que tu trabalhou, não se cumpre só em Davi. Aqui a gente tem, mais uma vez, claramente o texto não se cumprindo em Davi. Porque lá, quando Cristo estava no Calvário e ele estava sendo morto ali ele também, Deus estava estabelecendo o rei dele. O rei dele não para vencer as nações ali, porque isso irá acontecer no fim de todas as coisas, né? Mas para vencer a morte. Então, o próprio Deus estabeleceu Cristo como rei na cruz, vencendo a morte, né? Então, aplicando sempre a Cristo, porque, assim, esse salmo não se cumpre só em Davi, é insuficiente. A gente precisa sempre olhar para Cristo, como tu trouxe na pregação, né? Então a gente tem aí, Vitor, do verso 1 ao 3, essa queixa sobre a rebelião, a voz humana falando ali. Esse trecho que a gente leu agora, esse segundo momento, do 4 ao 6, a gente tem esse riso, essa declaração soberana de Deus, a gente tem a voz divina e agora a gente tem uma voz diferente, a voz do ungido, né? Que é o decreto dessa herança que o texto está nos trazendo aí. Olha só, eu mesmo estabeleci, como a gente viu no 6, e agora o versículo 7, proclamarei o decreto do Senhor e ele me disse, é ungido falando agora,
Tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me e darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. Agora a gente tem aqui o ungido, a figura, que é a imagem que a gente tem, então é o ungido ouvindo do próprio Deus aquilo que foi estabelecido para ele. Então é como quem se dissesse, eu tenho garantia de tudo aquilo que eu estou fazendo, que eu estou... de toda a minha autoridade, porque isso já foi me dado por Deus, né? Então o Pai já estabeleceu isso, o Senhor disse que Ele é o Filho e que Ele foi gerado e que Ele tem a herança, a autoridade até os confins da terra como propriedade dele. Então agora o Filho, o ungido aqui, né, reconhecendo essa autoridade que foi dada a Ele pelo Senhor, né, Vitor? Isso aí. E é interessante porque aqui a gente pode interpretar, tu és o meu filho, hoje te gerei, como se Cristo tivesse um princípio, né? Principalmente também quando nós lemos Hebreus capítulo 1, a gente pensa que é como se Jesus fosse gerado do Pai nesse sentido, né? De alguém vir a existir. Vir a existir, não é isso. Aqui, essa ideia de eu hoje te gerei, mais uma vez, ecoando 2 Samuel capítulo 7, a questão da geração tem a ver com coroação. É coroação aqui. Então, tu és o meu filho e hoje te gerei, traz uma ideia não de geração, no sentido do pai gerando, da mãe gerando o filho, nesse sentido, né? Do filho nascendo, do filho tendo um princípio. Não é isso. Tu és o meu filho e hoje te coroo como rei. Essa é a ideia da questão da geração aqui. Tanto que, como que nós conseguimos ver isso no próprio texto? Seguida, pede-me e te darei as nações. Então aqui é a coroação. Então, Cristo está sendo coroado, ali Davi está sendo coroado, mas nessa perspectiva da teologia bíblica que tu falou, né? De analisar a história da redenção, tu és o meu filho e hoje te coroei. Pede-me e te darei as nações. Então faz sentido, né? Exatamente. E a gente e mais uma vez lembrando que a gente tem que considerar a estrutura do texto, né? A literatura que nós temos aqui, que é de salmos, de poesia hebraica, e toda essa linguagem não aponta para algo que estava acontecendo ou que iria acontecer, mas algo que já é uma realidade desde a eternidade. Com certeza. Então, as heranças são dele desde sempre, né? Agora, dentro da história, dentro da nossa perspectiva humana, dentro do nosso olhar e do acompanhamento da própria narrativa bíblica, a gente tem o desdobramento de tudo isso acontecendo. Mais uma vez, Davi, ali no momento, mas Davi não teve, e não foi o Senhor de todas as nações. Não foi, sim. Mas a gente tem o Senhor das nações. Glória E a Deus. Apocalipse vai lembrar que ele é o Rei das nações, né? No capítulo 15, ele vai dizer que ele é o Rei das nações. Então, não era Davi, mas era o descendente de Davi, né? Amém. Isso vai se cumprindo ao longo da história, diante dos nossos olhos humanos, mas o que o próprio tom do Salmo nos traz é que essa já é uma realidade. Isso já estava estabelecido e não teria como Amém. esse plano ser mudado por nenhuma circunstância. E a gente segue, então, para nosso próximo momento aí, né? A gente tem dos versos 10 ao versículo 12, dentro dessa perspectiva dessas vozes que a gente consegue dividir o Salmo, que é essa voz profética. A gente tem, então, esse último momento do texto para a gente fechar, né? E o salmista fecha aqui de uma maneira muito poderosa. Por isso, ó reis, sejam... mas só voltando um ponto aqui no versículo 9, tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. E essa declaração a respeito do ungido de Deus é muito preciosa, porque esse mesmo que governa com misericórdia e graça é aquele que tem autoridade e se levantará para julgar também. Então, uma coisa não vai eliminar a outra, né? A gente ainda está no tempo de contemplar esse cetro de ferro nas mãos do Senhor e se render a Ele. Mas chegará um dia que esse cetro se levantará como julgamento, como justiça sendo aplicada, né? E isso a gente também precisa considerar, porque se a gente começa olhando para o Salmo como uma descrição de uma rebelião, uma rebeldia, uma busca de autonomia da humanidade, a gente não pode tirar os olhos de que aqueles que permanecerão assim
sofrerão a dureza do cetro de ferro, né, Vitor? Até te mandei aquele vídeo lá do pastor... qual é o nome dele mesmo? Eu te mandei recente. Do GD? Vídeo... Não, o vídeo do pastor lá da comunidade da Vila. Oh, meu Deus. Ah, sim, do Marcos Botelho. Do Marcos Botelho. Eu acho que é muito bom a gente falar sobre isso, porque a gente pensa assim, nossa, Deus, ele vem, ele tá vindo e tal, então demora mais um pouquinho aí, Senhor, porque eu preciso casar, eu preciso, né, resolver algumas coisas aqui na Terra. Realizar os meus sonhos. Realizar os meus sonhos, eu preciso ir pra Disney, essas coisas assim. Mas a gente tem um olhar da vinda do Senhor muito individualista, né? Quando a gente pensa que existem pessoas passando fome, que existem nações que subjugam pessoas, mulheres, né, crianças e tudo mais, e Deus virá para julgar esses homens maus, mulheres maus que estão subjugando outras pessoas, a gente olha, não, o julgamento, ele vem para essas pessoas. Ele vai trazer justiça. Ele vem trazer justiça. E próxima semana, o Salmo 110 é pancada, porque o Salmo 110 vai falar, e eu esmagaria as cabeças. Então, né, é claro, é uma poesia, sangue, né? vai rolar no próximo domingo, viu? Sangue irá rolar. Mas é isso, o Senhor, ele governa mesmo e administra a terra com seu poder, né? E aí sim, então, esse último momento que a gente tem aí no sermão, a gente... essa resposta, né? Então, como é que a gente vai reagir? A humanidade está em rebelião, Deus não se abala em absolutamente nada, isso não afeta o seu poder, o seu governo, não afeta aquilo que ele é. Ele estabelece o ungido e dá autoridade para ele. O que a gente vai fazer com tudo isso? O final do Salmo vai nos dar uma direção, né? Ele não termina com destruição, mas ele termina aí com graça, ele termina com um convite. Deus aqui chamando. Por isso, ó reis, sejam prudentes. Então o convite é, estão querendo se rebelar? Estão querendo se revoltar? Mas o que eu quero dizer para vocês é, sejam prudentes. Sejam prudentes. Aceitem a advertência, autoridades da terra. Vitor, é mais uma vez a evidência do Pai amoroso nos convidando ao arrependimento, né? É isso aí. No começo a gente tem Deus o Salmo declarando pra gente que eles estavam lá pensando em como destruir o ungido do Senhor, como fazer coisas contra ele, e no final do Salmo a gente vê esse mesmo povo, essas mesmas nações que estão se levantando contra mim, eu vou trazer uma palavra de graça e de sabedoria. Sejam prudentes, me sirvam, né? Busquem a mim. Então, mais uma vez, o Senhor sempre puxa por meio da sua palavra, né? As pessoas que estão distantes, até as nações que estão distantes, né? E é interessante, né? Porque ele olha, então, o começo do Salmo para... Vocês estão fazendo um monte de coisa. Isso aí é em vão. Vocês estão tramando... gastando uma linguagem contemporânea, estão gastando energia, estão gastando tempo, recurso com isso daí. Faz isso não. Vem para mim. Sejam prudentes, sejam sábios. Eu estou aqui de braços abertos para receber vocês ainda. E é interessante, então, quando ele fala dessa sejam prudentes, né, e aceitem advertências. E aí, como que a gente pode fazer isso? Versículo 11 vai dizer, adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor. A NVI traz aí adorem, né? As outras versões tragam servir ao Senhor, venha servir ao Senhor. Então, há um caminho e Deus não diz assim, olha, isso aí é errado. Adivinha, vamos buscando. Não, ele diz assim, esse é o errado, mas ajam com prudência, venham adorar, venham servir. Ele dá a direção, né? Ele diz qual que é o caminho que as nações devem seguir. E esse é o serviço que Deus quer. O serviço de adoração, uma resposta amorosa por reconhecermos quem é que está sentado no trono, né, Vitor? Isso aí, adorem ao Senhor, né? Sirvam ao Senhor, né? Aceitem a sua advertência. Aí a gente tem um caminho aqui, né? Aceitem a advertência, aí como tu falou, aplicando a essa advertência, adorem ao Senhor, né? Exultem com tremor e beijem o Filho, né? Trazendo essa ideia de lealdade, né? De aceitem a autoridade de Deus, né? Então a gente tem aí no começo os rebeldes tramando, no versículo 1, né? Contrastando essa trama dos rebeldes,
a servir a Deus, né? E servir a Deus é exatamente o caminho contrário dessa autonomia do homem. É se alinhar ao decreto divino, alinhar o nosso coração à vontade dele. Então, se no começo você estava tramando, as nações estão tramando, estão bolando um plano, o contrário disso é serviço a Deus. Não há neutralidade, né, Vitor? Não tem como a gente dizer assim, não, eu vou ficar aqui assistindo. O que assiste, ele já está numa posição. O que está contemplando, ele já está numa posição, e ele está na posição da rebeldia. Ele não está na posição do serviço. Que a gente pode Porque a gente pode aplicar isso para nossa vida pessoal. Ou nós somos amigos de Deus ou nós somos inimigos de Deus. Como você está falando, não existe esse meio termo, essa neutralidade. Não existe. Ou nós somos inimigos de Deus e estamos bolando coisas para destruir o seu reino, a família de Deus, que é a sua igreja, ou os planos de Deus e tudo mais. Ou nós estamos sendo amigos de Deus, buscando a Ele, sendo leal a Ele e tudo mais. E no versículo 12, Davi diz assim, ó: olha, sejam leais ao filho, para que ele não se irrite, não se ire, né? Uhum. Porque senão, se ele se irá, vocês serão destruídos de repente, pois em um instante acende-se a sua ira. Então, é assim, a gente é leal a Deus, porque se nós não formos leal a Deus, Deus vai acender a sua ira, e quando ele acende a sua ira, ele vai varrer aquilo que é contrário a ele, né? E esse de repente, no instante, vocês não serão avisados. Você não sabe que dia que vai ser isso. Mas ele vai acontecer. Então a gente tem aqui claramente também a volta de Cristo como justo juiz. Isso vai acontecer. Se você estiver na rebelião, achando que vai ter tempo, depois, isso é como o salmista, a linguagem que ele vai usar é dizer que você vai ser destruído de repente. Num instante a ira vai se acender. Mas ainda temos a porta da graça aberta para a gente mudar o caminho. E ele conclui dizendo: como são felizes todos os que nele se refugiam. Então, os braços do ungido de Deus abertos, ele não é só para você receber uma nova cidadania, mas ele é um lugar de segurança, é um lugar de refúgio. E dentro da história contemporânea, né, nós temos aí quantas nações, o Brasil é um lugar para refugiados. Quantas pessoas fugiram, por exemplo, da Venezuela, estão aqui no nosso país, buscaram refúgio, buscaram segurança, buscaram condições de viver. Então, o que o Senhor nos oferece, Vitor, não é só uma nova nacionalidade, não é só pertencer a um reino como se você fosse número, mas é de fato um lugar onde você vai encontrar segurança. É de fato onde você vai ter lugar, onde você vai ter vida de verdade. Onde o jugo, e é ruim a palavra jugo porque a gente traz sempre no contexto ruim, mas aquilo que está nos direcionando é direção de vida, é de cuidado, é de zelo. Não são amarras, não são algemas que nos prendem. Pelo contrário, é liberdade que nos faz olhar o caminho de segurança e de vida, né? Glória a Deus. Aleluia. A gente olha para esse salmo e a gente pode também correr o risco, Vitor, de olhar essas nações que tramam contra Deus e pensar que isso é só quem odeia cristão, quem quer não seguir a palavra, pessoas que se levantam para destruir a igreja, países onde o cristianismo é proibido. Só que essa rebelião, ela também é individual. Essa postura anticristã, anticristo, ela está no nosso coração todos os dias. A gente quer se rebelar contra Deus. A gente quer viver a vida que nos traga autonomia, prazeres imediatos, uma falsa sensação de liberdade. E todo o tempo parece que a gente acorda com o nosso coração já nessa reunião. Os nossos sentimentos, nossa mente já está ali se reunindo para dizer qual que é o plano de hoje para a gente ir contra Deus, né? Então a gente não pode olhar para o texto e pensar só que é uma realidade. Os contra-cristãos, a cultura, é o filme, sabe? É o que os intelectuais do tempo. Não, é o nosso coração que ouve a voz da cultura, que diz: seja seu dono, ouça o seu coração, seu corpo, suas regras, sabe? Que vai dizendo essas coisas e isso vai sendo plantado no seu coração. Você olha para o seu casamento com problemas e vai dizer: vai ser feliz. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém até o final da vida, sabe?
Não vá servir, não se envolva na causa, no ministério. Vai lá, faz o seu culto, cante sua música, bata sua palma, faça sua oração, mas não se envolva com a causa. Não contribua, não. Seu dinheiro é seu, você trabalhou muito para isso. Não precisa contribuir com a igreja, não precisa ser generoso. Vá dar uma esmola lá de vez em quando. São coisas que estão ecoando no nosso coração todo o tempo. Essa rebeldia do coração que nos impede de fazer aquilo que precisa ser feito, que é o que Deus quer que a gente faça, né? É isso aí. Eu, falando isso, eu lembrei de um livro da editora Fiel, Missionários, alguma coisa. Eu não lembro assim exatamente, é um livro branco com vermelho. E lá ele conta uma história do missionário indiano John Stanley. E o John Stanley, ele era missionário na Índia e olha só que interessante. Ele foi dar uma palestra, né? E ele falou assim, na verdade perguntaram para ele, né? Aí foi registrado no livro, perguntaram para ele qual é o maior inimigo da igreja. E por conta dele estar na Índia, que a Índia mesmo tendo muitas religiões, mas é uma região onde o cristianismo ele é perseguido, né? Então, todo mundo pensaria que John Stanley ia falar a perseguição é o maior inimigo da igreja. E ele tem uma declaração muito célebre que ele fala assim: o maior inimigo da igreja não é o anticristianismo, mas é o subcristianismo, que é o cristianismo medíocre, praticado aí pelo Ocidente, né? Que ele fala. Ele diz assim, porque aqui em regiões assim, nós precisamos ser crentes de verdade, porque senão a gente é morto, né? Negar a Cristo aqui é fácil, porque basta alguém ameaçar você abre mão do evangelho. Então, se você é fiel mesmo, a fidelidade ao Senhor nessas regiões é mais complicado nesse sentido, né? E ele afirma que o grande problema está aí, porque nós temos liberdade, porque nós fazemos aquilo que queremos nesse sentido de não ter alguém ou um governo, assim, pelo menos de uma forma direta, chegando pra gente, e fecha igreja e tal, tudo mais. A gente pode ir aqui pra internet, né, fazer conteúdo. Isso, nós temos liberdade. E o grande problema é justamente esse subcristianismo, esse cristianismo medíocre que a gente vive no sentido de não olhar para a nossa vida, não olhar Deus na nossa vida como um todo, como tu tá falando, a questão da própria liberdade, querer controlar a nossa própria vida, querer tomar as decisões que são contrárias à fé e tudo mais, e viver aquele cristianismo de fachada. Vou para a igreja, mas não me envolvo com Deus, assim, Deus não faz parte da minha vida, Deus faz parte só do meu domingo e tudo mais. Então, essa é um grande problema que nós temos vivido como igreja, como sociedade assim cristã, mas que o Senhor sempre tenha misericórdia da nossa vida, né? Da vida da nossa igreja, da nossa vida pessoal, para que a gente possa sempre olhar para Ele como o nosso grande refúgio, né? Exatamente. Fechando com aquilo que o Salmo trata, que é Deus é soberano. O que o salmista está tratando aqui essa soberania divina, é o governo de Deus sobre todas as coisas, esse governo que é poderoso. Então, nossa mensagem para você, para começar essa semana, é: renda-se. Não adianta você se rebelar, não adianta você lutar contra, não adianta, porque isso não muda quem Deus é, isso não muda o que Deus faz, isso não altera os planos do Senhor. Então, renda-se. Porque se render é um sinal de fraqueza, no sentido de reconhecer que a gente não pode fazer nada. Mas é sabedoria, como o Salmo encerra aí, né? O último verso vai dizer exatamente isso, né? É sabedoria. Como são felizes. Ele fala, é prudência, é sabedoria, é o melhor caminho que a gente pode seguir. Então, isso trará, de fato, felicidade. Se lá no começo as nações estão buscando liberdade, fugir de todo esse contexto, vamos ser felizes, o salmista vai fechar dizendo, felizes mesmo são os que nele se refugiam. Então os braços do Senhor estão abertos, braço de graça, de misericórdia, podemos nos abrigar debaixo das asas do Senhor, que é uma figura que o salmista também utiliza, podemos encontrar segurança e refúgio, que nos dias da tempestade, no dia da adversidade, vai estar conosco. Nós sentimos, percebemos essa segurança quando de fato estamos nele. Então não resista, não endureça o seu coração, mas volte-se para o Senhor, se arrependa dos seus maus caminhos,
porque Ele está com os braços abertos para oferecer refúgio para você, para sua vida, para sua casa, para sua família. Vamos orar? Que bênção, que bênção. Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos traz tanta liberdade. Entendemos hoje, Pai, que a verdadeira liberdade está em nos rendermos ao Senhor, porque tudo que é contra isso é tolice, é em vão, é ilusão, Pai. Nos perdoa por nossa busca de uma autonomia, de uma independência. Na história do Brasil, nós temos uma frase que é coada, que a história registrou, que é independência ou morte. Mas quando nós olhamos para a nossa fé, nós sabemos que independência é morte. Nós precisamos depender do Senhor. Nós precisamos nos voltar para Ti. E eu peço, Pai, que cada um que está nos ouvindo, nos assistindo, encontre esse refúgio, encontre em Ti a paz que precisa e a segurança de um governo, de um rei que não se abala e que não muda pelas circunstâncias. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Essa semana tem um presente para vocês, viu? Um presente. No link nosso do perfil do Instagram, da Base Renascença. Você ainda não segue? Não acredito, não. Vai lá, segue agora. Base Renascença, tudo junto, sem acento. Lá tem um link. Quando você clicar nesse link, tem lá as opções para você escolher, e lá você pode baixar o nosso devocional, tá bom? Então você tem devocional para essa semana inteira, 5 devocionais baseados no Salmo 2, de graça, é só você baixar, e eu vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo, então vai estar um link aqui embaixo, você clica lá devocional, e aí você pode meditar com sua família ao longo dessa semana, faça um registro, tira uma foto, compartilha com a gente lá nas redes sociais, vai ser muito legal. Vitão, obrigado, meu irmão. Tamo junto, é sempre um privilégio e hoje foi uma benção, foi maravilhoso de novo. Estar aqui com você, meu irmão, é maravilhoso. Eu que aprendo, meu irmão, por isso que a gente não pode deixar de ter um mestre desse aqui com a gente nessa mesa. Deus abençoe, meus irmãos, uma excelente semana e até a próxima segunda. Deus abençoe.